Oi, gente, bom dia. Tirei a máscara aqui, né, para todo mundo ver que eu estava quietinha ali de máscara. Então eu vou ler aqui, primeiro eu vou ler a psicografia e depois a gente vai conversar com as meninas aqui. Uhum. Essa psicografia, ela veio direcionada para a Andréia e para a Sandra Item, né? Em especial, essa aqui vem o nome da Andréia, então eu vou começar lendo aqui. Andréia. Minha filha e meus filhos, primeiramente agradeço a Jesus a oportunidade em que ora recebemos. Andréia, minha filha, não te sinta culpadas daquilo que jamais fostes. Tudo passei, foi escolha minha, e aqueles momentos nos hospitais foram riquíssimos para nos reaproximar, todos espíritos endividados que somos. Logo quando aqui cheguei me punia, achando que não teria sido uma mãe total. Tive meus caprichos e também vim aqui enxergar com a ajuda de amigos e familiares que cumpri com o que me competia. Lhe peço, não se afaste do caminho em que entrastes e procure compreender mais a fundo. A Solange deveria vir aqui. O nosso fofão precisa de nossos cuidados. Falando da Sola, logo lembro do meu bisneto que ele está crescendo bem. E o Márcio? Peço para que rezem, sempre pelo pai. Tenho feito de tudo que está ao meu alcance pelo Sérgio, mas ele não tem me escutado como sempre. Sérgio, meu filho, você tem que cuidar da saúde. A vida do corpo é um bem precioso, a qual cada um vai prestar contas quando aqui chegar. Precisa emagrecer urgente. E você, Arlete, minha filha, ainda continua com as mesmas dores? Vê se vai visitar a tia. E o nosso Paulo? Sempre na dele, vivendo a vida dele. Paulo, não esqueça das orações. Ao nosso Jorge, esposa, mais diálogo, meu filho. Jamais volte a beber. E ao Serginho, tome muito cuidado com esses estimulantes. E o pai, esse precisa da compreensão de todos vocês. Sandrinha, não é certo. Pense no seu crescimento espiritual. Você deve ir a seu pai. Ele precisa falar com você. O Márcio está me saindo um paizão. Meus filhos, não se importem com o jeito ou com a forma. Sei que não será fácil encarar uma carta vindo de onde estou. Mas lhe digo, a vida continua. Vamos colher aquilo que plantamos. A religião aqui não importa. Andréia, termino essas linhas lhe fazendo um pedido. Não se culpe. Estou sempre perto. Hoje, você e o Serginho são minhas maiores preocupações. Me preocupo com todos, mas quero ver ambos com saúde e direcionados. Você precisa trabalhar. E seu irmão sair das estradas e arrumar um trabalho mais promissor. Amo a todos, filhos, netos e ao bisneto. Da sempre mãe, Laura. Foi uma psicografia recebida pelo José Araújo em 2/3 de 2005, na reunião mediúnica da CEIU. Então aqui a gente tem hoje, como o Zé falou, em especial a Sandra e a Andréia. E antes da gente fazer qualquer pergunta, a pergunta que a gente sempre gosta de fazer: vocês vocês enviaram algum dado, vocês foram abordados por alguém da CEIU antes de receber alguma psicografia? Bom dia a todos. Me chamo Andréia, né? Não, na verdade, assim, a gente começou a frequentar essa casa, né? Através de uma sobrinha que veio nos trazer aqui, por alguns motivos, né? E a gente nunca teve contato com vocês quando a gente recebeu essa psicografia. Tanto é que foi alguns anos depois do desencarne da minha mãe, né? Mas sempre foi uma coisa assim, sabe? A gente estava aqui numa palestra, onde tinha as psicografias, né? E aconteceu isso aí. E foram nomes, como ali citados nessa psicografia, né? Que as pessoas aqui na casa nunca souberam nome e apelidos, né? Que só a nossa mãe mesmo sabia de nós mesmos. Então, essa dona Laura é a sua mãe, É né? minha mãe. Uhum. Eu tenho outra psicografia aqui. Antes da gente continuar a Sim. conversa, André, eu quero só ler que tem um outro recadinho aqui da dona Laura. Ela colocou aqui: filhas, André e Sandra, firmes na fé e no trabalho. Sandra, cadê aquela baixinha trabalhadora? Estou sempre junto. O Jorge está sempre aqui nesse banquete espiritual. Ele está se recuperando. Firmes, filha. Agora você tem que viver a vida de vocês. Norberto, cuide do espírito. Use o tempo.
Vá novamente à igreja. Com amor, Laurinha. Aí ela assina aqui Laura Item, que foi uma psicografia também recebida pelo Zé no dia 21/10/2012, também numa reunião pública nossa. Então, aqui nessas duas psicografias, ela cita bastante nomes de bastante familiares, né, Andréia? E de Sandra também, né? Se puder comentar aqui. Vamos lá começar a falar aqui. Quem é Solange? Solange é minha irmã. A sua irmã. É a minha irmã mais velha. Uhum. E aqui ela também cita assim, Fofão precisa de cuidados, de nossos cuidados. Sim, Fofão é meu irmão mais novo, né, o caçula. É que assim, ele é motorista de caminhão e ele vive nessas estradas, né? E ela sempre tinha muito receio de que ele fosse pelas estradas, né? E ele está meio gordinho. E ali ela comenta isso, né? Que ele precisa procurar uma ajuda, ter um trabalho mais promissor ali, né? O que ela quer dizer é que, tipo assim, que ele tem que cuidar dele, do corpo físico dele, né? Se tratar, né? Só que, como sempre, ele nunca escuta muito o que ela fala, né? Gordinho teimoso, né? Tá. Aí ela fala aqui também, o Márcio, rezem, tá aqui, né? E o Márcio, rezem para o pai. Esse pai aqui, ela tá falando do pai de vocês? Não, ela está falando do pai dele. É que o Márcio precisa rezar para o pai dele que desencarnou, né? Uhum. Algum tempo atrás ele desencarnou, e aí onde ela pede para que ele reze para ajudar ele, né? Com certeza, alguma coisa para ajudá-lo lá no mundo espiritual. Uhum. Eu estou fazendo essas perguntas em cima de uma psicografia que eu acho que ela é muito rica, né? Porque ela está assim, ela está falando, é uma pessoa que está falando da família e de vários familiares, né? Em circunstâncias diferentes para testar a veracidade dessa psicografia. E como você falou, né? Nunca foi abordada, não conhecia ninguém da CEIU, né? E como eu estava ali escutando, a Juliana falou que ela recebeu uma psicografia de um médico que não era verídica a coisa. E eu sei o quanto às vezes isso machuca para a gente que perdeu alguém que é tão querido, que está esperando uma notícia, né? E aqui ela continua ainda falando mais sobre a Arlete, né? Que ela continua com muitas dores. Maurício está se saindo um paizão. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Maurício também é meu sobrinho, né? Filho da Solange. Ela não tinha conhecido, quando ela desencarnou, ela não tinha conhecido o bisnetinho dela, que é o Cauã, né? E nessa carta ela veio dizendo, né? Com os nomes, tudo certinho, que ele estava se saindo um grande pai, que é o primeiro neto dela, né? O Maurício é o primeiro neto da minha mãe, onde ela reforça dizendo que com certeza de onde ela está vendo tudo isso, né? Sim, aí vamos continuar um pouquinho aqui para aí depois a gente conversar um pouquinho com a Sandra também, que ela está quietinha ali, né? Andréia, aqui ela diz que para você não se sentir culpada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso aí. É que, na verdade, assim, a minha mãe ficou 2 meses internada, né? Onde eu fiquei todos os dias com ela. E durante esses dias foram muito, muito importantes para a gente. E ali ela diz, como espíritos endividados, né? Foi de suma importância que eu pudesse ficar com ela, mais que os outros filhos, que na época eu não trabalhava, né? E onde foi acontecendo assim que eu fui eu fui me acostumando com ela, eu vendo diariamente o sofrimento dela ali, né, numa cama de hospital, eu pude ajudá-la, né, com os aparelhos tudo. E quando ela fala não se culpe disso, é que assim, quando ela desencarnou no dia do desencarne dela, né, aconteceu um fato que assim me deixou muito com culpa, no sentido assim, será que fui eu que matei ela? Porque como eu tratava dela, né, numa cama hospitalar, e alimentava ela através de sondas, coisas assim. Aí eu vi que quando naquele dia do desencarne, ela começou a ficar mais roxinha, né? E eu tinha dado alimentação para ela. E aquilo sempre ficou assim gravado na minha cabeça. Nossa, mas será que eu fiz alguma coisa de errado com a minha mãe, né? Será que eu matei ela, né? Mas na verdade, ela veio ali dizendo que na verdade que não era para me sentir culpada. E foi através dessa carta que eu pude abrir meu coração, tirar toda aquela culpa que eu sentia, né? Que sempre fica aquilo na cabeça. E ali ela também diz que, para mim, trabalhar no sentido que, assim, eu fiquei muito tempo da minha vida sem trabalhar fora, né? Talvez pela minha personalidade, com medo, eu não reagia, sabe? E isso, depois dessa psicografia, todos os dias eu lia essa psicografia, relia, né? Aí comecei a pensar, mas por que ela está falando isso?
Através disso, eu comecei a sentir uma força, alguma coisa interna em mim que mudou. Não só pela carta, mas sim porque o CEIU, uma casa maravilhosa, onde a gente se encontrou, e eu me encontro até hoje, que nos ajuda a cada dia o melhoramento. Né? E para mim foi fundamental isso, poder me melhorar. E aí, através disso, eu me percebi que eu tinha que fazer algo, que eu tinha alguma coisa a propor nessa vida, né? Que não era só ficar dentro de casa se lamentando, né? Como muitas pessoas se lamentam, ai, porque eu não sou feliz, ai, porque eu não sou aquilo. E ali veio mostrar que, assim, a gente é capaz de tudo, se a gente querer. E principal de tudo é a gente encontrar a fé. E a fé é tudo na vida de uma pessoa. E é por isso que ela diz que vai trabalhar, né? E que eu não deixe de seguir esse caminho. O caminho que ela quer dizer é assim, ó, frequentando essas palestras, estudando, tentando me modificar diariamente. E é isso que eu estou tentando fazer. O objetivo dessa psicografia, pelo menos para você, atingiu, né? Que foi o teu crescimento, né? Aqui ela também fala do teu irmão, né? Que a preocupação, uma das maiores preocupações era com você e com o Sérgio, né? O teu irmão ali. Isso aí, é. E agora eu quero falar um pouquinho com a Sandra, que ela está ali quietinha, né? Que ela está falando aqui numa parte aqui sobre a tua garra, né, Sandra? E que você precisava cuidar do teu crescimento espiritual e que o teu pai queria falar com você. É isso? Isso mesmo. Ela cita ali na carta, no dia que a gente recebeu, a gente leu e releu muitas vezes, né? E ela cita todos os meus irmãos, nós somos em 7, e ela fala sobre cada um dos 7. Isso sempre foi uma personalidade bem marcante dela, que ela dava uma atenção muito igual para todos os filhos, né? E assim, a gente sempre foi criado de uma maneira muito igualitária. Então ali ela fala todas as pessoas, né? Cita todos os filhos, depois cita também alguns netos e o próprio bisneto que ela também não conheceu enquanto estava em vida, né? E ali nessa época, quando ela falava isso também, eu estava passando por alguns problemas profissionais no trabalho. Eu me dedicava muito e me sentia cansada, esgotada e assim reclamava muito, aconteciam muitas coisas negativas, né? E ela veio dizer ali que eu deveria usar a força que eu tinha, que eu sempre trabalhei muito e me dedicava, né? Mas que eu tinha que usar. Isso me ajudou também a perceber outras coisas, né? De uma maneira errada que eu estava atuando e tinha atividade. E ali também ela falou uma coisa muito importante, que naquela época o meu pai já tinha encontrado uma outra pessoa, né? Morava com uma outra mulher já há algum tempo, e ele saiu e foi morar numa outra cidade. E a gente via muito pouco ele por conta dessa questão dele ter uma outra pessoa e tal. No começo a gente não aceitava muito bem isso, né? E aí a gente via ele esporadicamente, a gente ia visitá-lo, mas assim, muito esporádico. E ele também não procurava muito a gente. E aí, numa dessas idas que a gente foi visitá-lo, né, eu e a Andréia, a gente percebeu que ele estava muito mal, no sentido de não estar vivendo de uma maneira como a gente aprendeu, né, que precisava ter cuidados, mais carinho e tal. Ele estava muito diferente da pessoa que ele sempre foi, né? E a gente voltou para casa, mas a gente não sabia o que fazer, o que a gente tinha que fazer. E ali nessa mensagem, ela fala que a gente tinha que ir lá, procurar, e que ele precisava muito falar comigo, né? E quando eu cheguei lá, e assim a gente foi de uma maneira despretensiosa perguntar assim, se estava tudo bem, olha o que ele me falou. Ele disse, olha, eu preciso voltar para casa urgente, eu não quero mais ficar aqui onde eu estou, e eu queria que vocês me aceitassem de volta. Ele falou isso porque ele morava, na verdade, com as últimas 2 filhas que estavam em casa ainda solteiras, né? Que somos eu e a Andréia. E aí a gente, na hora, já falou, não, você pode voltar imediatamente. Quer voltar agora? Aí ele disse, não, daqui 2 dias eu vou me preparar, minhas coisas todas, e vocês vêm vêm me buscar. E aí ele voltou para casa, né? E ele mora conosco até hoje. Ele hoje tem 86 anos. Bonito, né, isso? Eu só queria saber, assim, quanto tempo de desencarnada a dona Laura estava até se comunicar com vocês? Uhum. Ela desencarnou em 95. Aí, essa primeira psicografia, a gente recebeu outras, né? Passaram-se 10 anos.
E foi como a Andréia explicou, a gente veio até o CEIU, primeiramente, né, através de uma sobrinha e um sobrinho que eles já frequentavam. E no dia do aniversário, num dos aniversários da Andréia, eles comentaram que ela deveria vir aqui, porque, assim, como presente até de aniversário dela, ela conhecia algo diferente, porque ela era uma pessoa muito doente. Ela estava aí desde que a minha mãe tinha desencarnado. Ela passou praticamente uns 9 anos muito doente. E ela teve uma doença que as pessoas diziam que ela não tinha cura. A gente ia procurar todos os recursos, tudo que existia no mundo material, né, no sentido de médicos e outras cidades. Tomou remédio de outros países também e nada adiantava. E aí essa sobrinha, talvez, né, intuída por outros espíritos familiares, pediu para que André viesse aqui. E a gente veio. E aí, logo depois de passado algum tempo, né, que a gente veio aqui, nós recebemos essa psicografia. Nós acabamos aí frequentando o CEIU já quase 18 para 19 anos, quase desde a fundação, né? E depois dessa psicografia vocês receberam mais, né? Eu não tenho todos aqui, né? Aqui a gente não combinou nada, né? Eu até recebi essa psicografia para ler aqui, para ser intuído, para fazer as perguntas para vocês aqui na hora. E ali, pouquinho antes da gente entrar, eu vi que vocês tinham mais psicografias, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essas outras psicografias e quais os recados que ela manda nessas psicografias. Eu vou fazer uma introdução sobre uma que aconteceu, que ela veio falar sobre o meu irmão, né, mais velho, chamado Jorge, que ela também comenta na psicografia. Depois eu vou pedir para a Andréia explicar uma outra parte ali que está relacionada a ele também, que aconteceu com nós duas juntas, né? Que foi assim, o meu irmão estava uns anos atrás, ele tinha descoberto um câncer. E nessa descoberta ele não conseguiu fazer o tratamento. Ele descobriu tão rápido e tão rápido ele desencarnou, né? E nos últimos dias assim de vida dele, ele teve que ser hospitalizado. Isso eu lembro muito bem que foi num sábado, né? Que até ele teve que ser transportado em ambulância e tal. E aí, na época, a gente recebeu um recado dizendo assim que ia acontecer uma coisa com meu irmão no hospital, né? Esse recado foi através do médium, né, da casa, o Zé Araújo, dizendo assim que a gente deveria ir até o hospital visitá-lo e que quando chegasse lá a gente não conseguiria entrar. As pessoas não iam deixar a gente entrar, né? E que a gente devesse insistir que ele precisava que a gente fosse visitá-lo e que ia acontecer uma coisa muito bonita. Só que na oportunidade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? E assim, eu tinha muita dificuldade de enxergar aquilo que eu não via, aquilo que eu não conseguia comprovar, né? E isso me ajudou muito porque assim aconteceram coisas fantásticas que ninguém sabia. Ninguém sabia o que a gente estava passando com meu irmão e os detalhes que aconteceram, né? E assim, só para passar para a Andréia explicar que nessa minha desconfiança, intimamente eu fiz um questionamento assim, ó, nossa, mas o que pode acontecer de bonito no hospital? Isso não existe, não vai acontecer nada de bonito no hospital. E aconteceu, uma coisa lindíssima. Eu vou pedir para a Andréia contar, tá, Rosa? E aconteceu mesmo uma coisa muito lindíssima. Antes do meu irmão descobrir essa doença, ele se separou, né? Fisicamente da minha cunhada, por alguns motivos que também a gente não vem ao caso agora. Onde eles ficaram por algum tempo afastados, né? E nisso, quando ela descobriu que estava doente, a minha cunhada, super generosa, e os filhos acolheram ele em casa, novamente, né? Onde trataram dele muito bem, foram fazer vários exames, onde descobriram essa doença. E nesse meio termo, ele ficou internado um dia só. Nesse um dia, como a Sandra explicou, foram dito que era para nós duas irmos ao hospital, que aconteceu uma coisa linda. E o que aconteceu? Chegando lá, a gente teve essas dificuldades de entrar no hospital, né, pela enfermagem, tudo. Aí foi indo, uma foi liberada para entrar, a outra foi, até que nós duas ficamos juntas com ele. Ali, no hospital, no leito, ele conversou com a gente,
Até nunca me esqueço. Ele tinha uma vontade de comer uma esfirra. E eu dei para ele, eu levei uma escondidinha, uma esfirra dele, para ele. Ele comeu com aquele todo gosto, né? E como ele estava com esse problema assim, aí ele começou a olhar para a gente, conversar coisas assim, tipo, me desculpe por algumas coisas que eu fiz para vocês, que eu era muito materialista, que eu sei que vocês cuidam do nosso pai tão bem, e hoje eu vejo pelos meus filhos que cuidam de mim agora, né, com essa doença, né? E eu peço muito perdão por tudo que aconteceu. Aí a gente ficou emocionado, choramos, né? E ali eu falei assim para ele, quando eu ia saindo né, que a gente ia para casa, tal, daí a gente falou para ele: olha, Jorge, amanhã eu venho aqui porque você vai começar o primeiro dia do seu tratamento, que é a quimioterapia. Aí ele olhou para mim, assim do jeitinho dele, como sempre, né? E falou assim: amanhã eu não vou estar aqui. A minha mãe veio me buscar. Eu até me emociono nisso, né? A minha mãe está aqui, ela veio me buscar. Daí eu pensei assim, nossa, mas será porque alguma coisa que está acontecendo com ele? Eles deram uma medicação que ele está, né, perturbado. Daí a gente foi embora. Daí ele falou assim, ele jogou fez um chá, jogou um beijo para a gente, né? Eu falei, mas amanhã eu vou estar aqui. Daí ele fez assim, um sinalzinho. Daí a gente foi embora, né? E nisso, quando a caminho da nossa casa, nós mal chegamos em casa, a minha cunhada ligou: olha, o Jorge, ele teve morte cerebral. Daí eu pensei, meu Deus, como? Se ele acabou de falar com a gente, né? Aí nós retornamos ao hospital. Quando a gente retornou no hospital, a minha cunhada logo lembrou: meu Deus, se ele tem morte cerebral, eu não estou com aliança. E eu vou casar com ele novamente. Daí a gente olhou uma para a outra e falou: casar? Como? Vocês são casados? Não, mas é assim, a gente teve separado, né, fisicamente, mas eu vou casar com ele novamente. Era o que ele sempre pediu para mim. Ela foi em casa, buscou as alianças, né, e trouxe um padre, porque ela é católica, né? E aí trouxe um padre junto. E nisso, eu e Sandra lá no hospital, mais o meu pai. Quando o padre chegou, ela falou: agora nós vamos casar. E como a gente pensou assim, mas como ele vai casar se ele está com morte cerebral, que ele não sabe mais nada, né? E ele estava ainda com oxigênio, eu me lembro perfeitamente, né? E aí ela disse: ô Jorge, estou aqui porque a gente vai casar novamente. Aí o padre fez a prece ali, alguma coisa assim, daí ela falou assim: então, Jorge, a partir de agora a gente vai casar novamente. Quando ela falou isso aí, ele pegou, pensa, a gente pensou assim: meu, como ele pode reagir se ele está com morte cerebral? Isso é impossível. Ele pegou com as próprias mãos, arrancou o aparelho, né, essa máscara de oxigênio, e fez assim, estendeu a mão dele. E ela colocou a aliança na mão dele, e quando aconteceu isso, ele só deu aquele tipo meio suspiro e assim foi, com uma tranquilidade. Penso eu que isso aí foi uma coisa muito importante. E nessa carta que a minha mãe veio, juntamente com... Isso era assim, era num domingo. E na segunda começou o velório dele, né? Nisso apareceu a Nice trazendo uma psicografia que realmente ela conhecia através das explicações da minha mãe, que a gente tinha recebido essas cartas aqui no CEIU, onde ela dizia assim, que tudo isso que aconteceu foi necessário. Ele foi tirado dessa vida mais cedo por alguns motivos e que a gente não devia né, se perguntar, se julgar nada que ele fez, porque na verdade assim todos nós temos nossas dívidas, nossos erros, né, que a gente aqui comete. Então ela veio fazer né, essa justificativa de que ele precisava desencarnar mais cedo, né, e que foi por alguns motivos que só Papai do Céu sabe, né? Isso foi uma coisa muito enriquecedora. Através disso, a gente começou a pensar: nossa, mas que coisa mais linda! Como aconteceu tudo isso para poder, talvez, ajudá-lo quando ele partisse, quando ele está agora no mundo espiritual, né? Alguma coisa mudou. E foi através desse CEIU, onde ele também teve, um mês antes de falecer, ele procurou o CEIU, onde todas as pessoas começaram a conversar com ele, né? Talvez foi o acalento para poder seguir no mundo espiritual mais tranquilo, né? Então, isso tudo que aconteceu, todas essas psicografias serviram para acalentar o coração de vocês, para atravessar, talvez, esses períodos com mais tranquilidade. Com certeza, né? É uma coisa muito enriquecedora em todas as nossas vidas, porque assim, foram detalhes, né, que nunca ninguém falou sobre isso aí, né? Sobre o que a gente estava passando naquele momento, né?
E isso aconteceu, foi uma coisa que hoje a gente relê essas cartas, a gente pensa, nossa, e é fundamental que a gente possa acreditar nessas coisas, porque assim, ó, principalmente esses recados que vêm, né, lá de cima, de algum lugar, né, que os nossos parentes mandam, é por algum motivo, é para uma ajuda, para a gente poder se melhorar. E é isso que a gente pensa, e é através disso que a gente consegue se melhorar a cada dia, né? E fazer bom uso dos recados, Com né? certeza, né? Eu queria só, para a gente encerrar, se vocês quiserem dar mais alguma consideração final a respeito de alguma psicografia, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem se posicionar a respeito, porque eu acredito que assim, a doutrina espírita, eu desde muito pequena sempre foi uma coisa que me atraiu pela lógica, né? Porque é uma coisa que acalenta o coração da gente, mas que tem uma visão esclarecedora, né? Não é só acalentar o coração, te explica, te dá norte daquilo que acontece na vida da gente e o que não acontece também, né? Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês a respeito das psicografias, o que mudou na vida de vocês, se isso atingiu só vocês ou de repente se estendeu para a família, porque você não precisa ser espírita para acreditar, né, na comunicação espiritual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Sim, essas psicografias nos ajudaram muito, principalmente a mim, que vinha entender de que a gente tem que procurar novos caminhos, novas buscas, né? E como a minha mãe diz, assim, tentar se perdoar, né? Que na verdade, assim, às vezes a gente está encucada com alguma coisa, né? Que de repente está te fazendo mal. E tudo isso vem mostrar que, assim, às vezes todo melhoramento faz parte, né? E o principal que eu vejo com as psicografias, e principalmente no CEIU, com essa aprendizagem de cada dia que a gente vem aqui, essas palestras maravilhosas, é que assim, a gente pode e deve mudar. Porque assim, é muito importante que a gente consiga se perceber primeiro para poder ajudar os outros, né? E na verdade, assim, se você começar a olhar para dentro de si realmente, né? E tendo muita fé e acreditando, as coisas com certeza acontecem. E é isso que eu digo assim, que foi uma bênção de Deus a gente estar aqui no CEIU, nesse Recanto do Saber, que para mim é um lugar maravilhoso e é o melhor lugar onde eu me sinto muito, muito bem, né? E onde a gente se esclarece e aprende todo dia o melhoramento. E é isso que eu faço. E eu agradeço muito a CEIU e todas as pessoas, os trabalhadores aqui da casa. Então, sim, essas psicografias, elas mudaram muito a nossa vida, né? A comprovação, assim, de que a vida continua, que as pessoas, os entes queridos que podem, né, estar perto da gente ainda, né, como pelo estudo todo que a gente tem aqui, que estão sempre nos apoiando, ajudando. A gente teve várias oportunidades de comprovar isso, né? Em atos, em situações que aconteceram com a gente. E assim, a gente percebeu também que eu e a André, assim, que frequentamos o CEIU, assim, a gente teve uma mudança muito grande na nossa vida, no sentido realmente assim de não dar tão valor para as coisas materiais, para as coisas que a gente acha que são importantes, que na verdade não são, né? E que aquilo que é mais importante realmente é a gente tentar se melhorar, tentar ajudar as outras pessoas também que estão ao redor da gente, né? E uma coisa que a gente aprende sempre com o CEIU e com tudo isso que a gente já viveu e tem vivido aqui, é que muitas vezes as pessoas que a gente precisa mais olhar e amparar estão do nosso lado, dentro do nosso lar. E muitas vezes por orgulho, por falta de percepção, a gente acaba não olhando para essas pessoas, né? Achando que é tudo normal, que as pessoas do nosso lar às vezes não merecem aquela atenção, e merecem sim. Para aquelas pessoas também que possam estar pensando assim, né? Nossa, mas eu nunca recebi uma psicografia. Será que eu não tenho merecimento? Ou não é a minha hora? Eu digo assim, não, eu penso que não é isso. Eu acho que até porque existe uma lei maior para tudo isso, né? Que a gente ainda possa não compreender. Na hora certa, tudo acontece. Se a gente acreditar, tiver bastante fé, né? E principalmente a gente agir no sentido de melhoramento. Esse é o grande passo que a gente tem que dar.
ter bastante fé e agir realmente, né? Não só absorver conhecimentos e não fazer nada em função disso, né? A gente precisa realmente se melhorar. Uma outra coisa bem importante, assim, que as pessoas também que possam estar assistindo podem pensar assim: ah, mas eu queria tanto que as pessoas da minha família também tivessem esse pensamento, né? Conosco também aconteceu isso. Nem todos acreditaram em tudo isso que a gente teve de comprovação. Alguns até se questionam, a gente tem certeza disso, né? Mas será que é assim mesmo, né? E alguns tentam procurar isso e alguns simplesmente passou batido. As pessoas não deram aquela atenção, mas a gente também não culpa, né? Porque a gente sabe que para chegar nesse ponto, a gente realmente precisa acreditar e ter uma melhora muito grande espiritual para a gente poder chegar nesse nível, né? Uma coisa bem importante também, que como nós temos o pai que tem uma idade, né, mais avançada, aconteceu uma última coisa, Rose, que eu gostaria de comentar, que foi assim: no dia do desencarne do meu irmão, que a Andréa citou ali, o Jorge, e quando a gente recebeu essa psicografia, a gente não tinha contado para ele que a minha mãe veio relatar tudo o que aconteceu com o meu irmão, né? E aí eu fui para casa durante o velório com meu pai, porque ele queria ir em casa tomar um banho e descansar. E aí, quando a gente chegou em casa no quarto, ele que é bastante cético, assim, né? Ele não acreditava na época nada a respeito do que a gente falava e tal. E quando ele chegou no quarto, ele viu o porta-retrato da minha mãe em cima do travesseiro dele. E aí a primeira coisa que ele teve de reação foi dizer assim: Sandra, olha só, aqui dentro a janela está fechada, não teve vento, não teve nada. Isso aqui foi a mãe que colocou isso aqui. Vejo que até ele que não tinha todo, né, o conhecimento que a gente tinha, ele acredita, né, que tem alguma coisa a mais, sabe? Então, assim, mesmo as pessoas que são céticas, elas podem, se elas quiserem, realmente enxergar, e como você falou antes, né, com lógica, não com misticismo, nada disso aí. Estudando e vendo que realmente o espiritismo tem uma lógica. Então, a gente agradece por tudo que o CEIU tem feito na nossa vida, a diferença, né? E por todos os espíritos que estão sempre ajudando muitas pessoas aqui na casa, que auxiliam muitas pessoas a se melhorarem, tanto espiritualmente, quanto também de doenças e no plano mais físico mesmo. Muito obrigada. A gente que agradece a disposição de vocês, né, de relatar abrir o coração de vocês, relatar a vida de vocês, expor de forma tão sensível, né, uma história tão bonita que a gente não conhecia aqui. Muito obrigado, Andréia e Sandra. Eu tenho certeza que é uma história linda que deve ter motivado muita gente. Como você falou, né, é o merecimento e o que essa psicografia fez na vida de vocês, né? Porque não foi só um recado, né? Foi um recado que transformou no mínimo 2 vidas, né? E aos pouquinhos abriu o coração da família toda, né? E para encerrar, eu vou deixar a palavra agora com o Zé. Né? Muito obrigado, gente. Olá, pessoal. Muita emoção, né? E creio assim que a participação da Andréa Item, da Sandra Item aqui hoje conosco, com certeza sua mãezinha Laura, Dona Laurinha, como chama carinhosamente, né? E isso é muito importante porque quando a espiritualidade nos comunicou, nos intuiu que teríamos que ler essas psicografias, em nenhum momento havíamos pensado nisso, e sempre a espiritualidade está atuando para que isso possa servir para milhares de pessoas, como relembrar, porque muitas vezes até as pessoas da casa mesmo, as pessoas entram, todos nós podemos entrar numa cisão, e essa cisão da fé, a cisão da positividade, porque muitas vezes, quando eu fui ateu durante quase 3 anos, eu recordo que numa palestra que eu fui na Federação Espírita Pernambucana, uma senhora me levou porque a mediunidade estava voltando com tudo, o palestrante disse algo que todos, mesmo aqueles que são ateus, estava falando para mim, que sabe que tem uma faísca, uma centelha, né, que nós temos na consciência de que existe algo muito importante. E o materialismo, o poder, essa questão de ter as coisas, de posse, tudo isso, essas distrações todas, isso acaba, de certa forma, fazendo uma pequena cisão naquilo que na verdade pode estar até latente, mas
verdadeiro dentro dos nossos espíritos sequiosos de melhoramento, de evolução e de progresso. Então, essa leitura da psicografia desde da anterior, né, que foi do Bruno Ramalho, agora com a dona Laura Item, né, isso nos traz assim a certeza de que a vida continua e, como disse bem a Sandra ali, explicou muito bem a questão do merecimento ali, porque só quem sente, quem recebeu e quem está passando um momento difícil, por tudo que também representa as pessoas e o que você representa na vida das pessoas, tudo isso faz muita diferença, tá certo? Existe a questão da sintonia também. Eu tive lá em Portugal, em palestras, num périplo que eu fiz em 2013, que eu recebia psicografias em determinados lugares que vinha com riqueza de detalhes, principalmente onde ninguém estava esperando nada, de acidente mesmo. O José Lucas transcreveu algumas psicografias no seu livro, que é fantástico, né? Quero estar falando na próxima vez aqui, que ele lançou em Portugal com algumas psicografias minhas e de outras coisas que já aconteceram, né, em Portugal, na mediunidade. Mas ele deixou algumas de fora porque o pessoal era católico, mas com muitas comprovações que a própria pessoa comprovou por telefone para o José Lucas. E tem lugares que eu fui e que a psicografia não tinha muita riqueza de detalhes. E eu perguntei uma vez à espiritualidade, no próprio 2013, eles me responderam que é uma questão de sintonia, de frequência, do que aquela casa está fazendo realmente. Não é nem a casa, essa casa de madeira, não. É o que as pessoas aqui, é que os espíritos que estão encarnados nessa casa abrem de honestidade, de transparência, de vontade de ajudar o próximo, de vontade de auxiliar, de vontade de se melhorar. Isso faz toda a diferença, que impregna, né, em todas as paredes espirituais e físicas de uma casa espírita, ou de um lar, ou de um trabalho. Bem, eu vi ali, que eu estava assistindo aqui pertinho, né, lógico com 2 metros de distância, mas estava também ali vendo a imagem do CIU ali no Mac ali, e eu vi que tem algumas perguntas ali que nós vamos responder na próxima, tá? A Anícia ali com o pessoal vai anotar. Eu vi uma ali que é do Anjo da Guarda. Eu já falei em várias palestras, mas posso falar de novo. Você que perguntou sobre o Anjo da Guarda, se nós temos Anjo da Guarda, se existe um espírito. Olha, eu gostaria que, se você não tiver o Livro dos Espíritos, mas você tem internet, coloca lá. Anjo da Guarda é da questão 489 de O Livro dos Espíritos até a questão 494. Fala sobre o Anjo da Guarda, o Anjo Guardião, que também chamamos de guia espiritual. Então, quero relembrar a todos que à tarde, às 16h30, horário aqui do Brasil, vai ser 20h30 aí em Portugal. Eu vi que a Maria de Lourdes Mata também recebeu uma comunicação em 2013. Ela, não é, estava dando um conselho ali para a Marlene Lavalles não mandar o seu e-mail por ali. Ela está certa, a Marlene, não é, a Maria de Lourdes Mata, né, porque é perigoso mandar o e-mail por ali, viu, Marlene? E aqueles que tiveram contato, porque teve ela em Portugal. Eu me lembrei agora que tive essa questão mediúnica lá em Portugal, né, com com a dona Maria Lourdes Mata, que eu nunca conheci, nem sabia que ela lutava karatê, e veio um homem, um espírito. Então isso se chama... aquilo foi para comprovar alguma coisa na vida dela, né? E depois também ela pode dar relatos, tá? Dessa, não só psicografia, nós vamos ter também um dia que pode ter pessoas aqui de psicografia ou lá longe, e ter ela falando sobre isso, Dona Maria de Lourdes Mata, né? Lá de Portugal. E o José Lucas também tem vários casos, e outros aí, tantos ali que nós temos em Portugal. Um grande abraço. Conto com todo mundo hoje à noite aí em Portugal, à tarde aqui no Brasil. E vamos, eu acho que a prece, me pediram para fazer uma prece, a gente já fez uma prece tão linda da Dona Sandra, né? Eu acredito que a prece, sabe o que é? A melhor prece que eu aprendi com a espiritualidade são os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, nesse momento de término aqui, desse evento tão bom aqui nessa casa, nesse domingo, eu quero desejar a todos vocês, em seus lares, nos recantos do Brasil e do mundo, que possamos todos nós estarmos conscientes do nosso dever de fazer uma caridade que não tem preço, que é da prece e da oração por todos aqueles que estão lutando, combatendo a pandemia nos hospitais, através desses profissionais maravilhosos, os médicos, os enfermeiros, aqueles que são os cuidadores, as dos laboratórios, da limpeza urbana, da limpeza dos hospitais, daqueles que estão
nos arautos espirituais, fazendo a transição de todos aqueles que estão perdendo a sua existência nesta vida através desse vírus, e que possamos todos nós vibrar que a mudança da Terra se dá com a mudança de cada um de nós para melhor, sempre assim seja. Muita paz.